Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula nós vamos falar sobre a isomeria plana ou isomeria constitucional, que é o caso da isomeria plana de cadeia. Vamos só lembrar, quando a gente fala de isomeria, estamos falando de compostos que apresentam alguma diferença entre eles, porém apresentem mesma forma molecular. Ou seja, são compostos diferentes que apresentam mesma forma molecular. Se a gente fala de isomeria plana de cadeia, então nós estamos falando de compostos que apresentam cadeias diferentes. Nós vamos falar de compostos que apresentam obrigatoriamente mesma função orgânica, caso aqui C4H10, um hidrocarboneto, porém apresentam estruturas de cadeias diferentes, a disposição dos átomos aqui vai ser diferente. Observa aqui nesse caso, que eu desenho aqui a molécula do butano, uma cadeia que é uma cadeia normal, e aqui embaixo a gente montou a molécula do metilpropano, que é uma cadeia que seria ramificada. Então perceba que são duas estruturas que pertencem à mesma função orgânica, mas apresentam uma diferença na classificação da cadeia. Uma cadeia normal com uma cadeia ramificada. Pode ter caso assim também, ó, C3H6, um hidrocarboneto. Eu consigo com essa proporção montar um alceno, está aqui o propeno, uma cadeia aberta, mas também consigo montar o ciclo propano, uma cadeia fechada. Dois compostos que apresentam a mesma função orgânica, mesma forma molecular, porém apresentam cadeias diferentes. Aqui a gente tem uma cadeia aberta e aqui a gente tem uma cadeia fechada. Um outro exemplo também muito comum é um caso, por exemplo, aqui na função amina, a gente consegue uma amina secundária e uma amina primária, ambos pertencem à mesma função orgânica, têm a mesma forma molecular, mas a classificação da cadeia é diferente. Aqui a gente tem uma cadeia que apresenta um heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos, uma cadeia que seria uma cadeia classificada como heterogênea. E aqui embaixo, com a mesma forma molecular, a gente monta uma cadeia que pertence à mesma função, porém uma cadeia diferente, uma cadeia homogênea. Ou seja, se eu conseguir duas cadeias que apresentem pelo menos um dos itens da classificação diferentes entre si, eu passo a ter um isômero de cadeia. Esses são os casos mais comuns: normal ramificada, aberta com fechada, heterogênea com homogênea. Não são os únicos. Às vezes você pode ter um composto que na sua cadeia principal tem 4 carbonos e uma ramificação, e um outro que tenha 3 carbonos e 2 ramificações. A cadeia carbônica mudou, a gente passa a ter isômeros de cadeia. Ok? Então é isso, até a próxima.